Logo no início do seu mandato, Donald Trump fez o maior anúncio da década para os Estados Unidos e possivelmente o mais importante da história humana. Um investimento multibilionário para a construção do que eles chamam de Projeto Stargate. Mas afinal de contas, o que é esse projeto? E como ele pode prometer a solução para todas as doenças que existem e ao mesmo tempo comprometer o futuro da humanidade inteira? É isso que nós vamos analisar nesse vídeo, inclusive a origem do nome Projeto Stargate, que antes foi um projeto ultra secreto da CIA, os objetivos atuais desse projeto e o investimento de mais de 500 bilhões de dólares para a construção da AGI, porque Donald Trump foi até os sauditas e conseguiu mais 600 bilhões de dólares em investimentos, boa parte disso dedicado também a esse projeto, e como o futuro da humanidade pode estar à beira de uma ruptura devido ao avanço da inteligência artificial. Mas antes de adentrarmos nesse tema, eu vou pedir para que tu deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, afinal de contas eu vi que a maioria, 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrito, e ao se inscrever, deixar o teu like, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tu ajuda para que esse conteúdo seja entregue ainda mais. O YouTube monetize o nosso canal e assim eu possa continuar produzindo mais conteúdos como esse. E vamos ao que interessa. O projeto Stargate foi anunciado no dia 21 de janeiro, logo no início do mandato de Donald Trump, em uma conferência com a participação de alguns CEOs, como o CEO da Oracle, o CEO da OpenAI e o CEO do SoftBank. Olha só. É uma honra receber 3 dos principais CEOs de tecnologia do mundo. E no caso do Larry Ellison, ele vai além da tecnologia. É como se fosse o CEO de tudo. Ele é um homem incrível e um empresário extraordinário para anunciar o maior projeto de infraestrutura de IA da história e tudo acontecendo aqui nos Estados Unidos. Como sabem, há grande competição em IA e outras áreas, e eles estão chegando no mais alto nível. Temos conosco Larry Ellison da Oracle, Masayoshi Son do SoftBank, meu amigo Masa, e Sam Altman da OpenAI, que considero o maior especialista pelo que li. É ótimo que vocês estejam vindo juntos. É um grupo impressionante de talento e capital. Juntos, esses gigantes da tecnologia anunciam a formação da Stargate. Anotem esse nome, pois acho que ouvirão muito sobre isso no futuro. Uma nova empresa americana que investirá o 500 bi em IA nos Air muito rápido, gerando 100 mil empregos quase de imediato. E desse anúncio, algumas coisas já me chamaram a atenção em janeiro, como por exemplo o fato de que eles escolheram Sam Altman e a OpenAI para participar desse projeto e a construção da maior inteligência artificial do mundo, ao invés de convidar Elon Musk, que inclusive nessa época estava quase todos os dias praticamente do lado do Donald Trump. Participava inclusive das reuniões dentro do Salão Oval e que inclusive tem uma empresa de inteligência artificial competidora da OpenAI e aparentemente inclusive tinha uma certa rixa, uma certa briga com o Sam Altman. Por que Trump não chamou Elon Musk, o seu grande aliado e apoiador? Estranho, né? E para nós entendermos o que é, afinal de contas, o projeto Stargate, eu encontrei essa reportagem da Bloomberg que explora completamente a construção e o desenvolvimento desse projeto no momento atual. Olha Stargate, put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure. The data centers are actually under construction. The first of them are under construction in Texas, the Abilene location, which is our first location. Abilene is a town on the western central plains of Texas. We kind of scratch and fight for everything good that comes our way. I had people reaching out and they said, well, is the president going to come see you? And I said, well, he hasn't texted me yet, so. I'm thrilled we get to do this in the United States of America. I think this will be the most important project of this era. Welcome to Abilene, Texas. This is the site of Project Stargate, a very mysterious, much talked about, much speculated about project that brings together OpenAI, SoftBank, Oracle. If it all comes together, building after building on this red dirt behind me will be filled with chips that'll power the AI revolution. Então, prestou atenção, basicamente o projeto Stargate
ele vai servir para o quê? Vai ser um gigantesco complexo com GPUs, com computadores, né, e no caso aí para as inteligências artificiais hoje em dia, placas de vídeo, rodando uma inteligência artificial, no caso da OpenAI. Eu encontrei inclusive essa imagem aqui comparativa que mostra o tamanho desse complexo comparado a um campo de futebol. Então se tu olhar aqui no cantinho aqui em cima, esse verde é um campo de futebol. E aqui é o tamanho do complexo inteiro, né, que está sendo construído e partes ainda que nem começaram a ser construídas. What we're undergoing right now is sort of the largest infrastructure build in human history. Maior It's going to create new ways of doing business, it's going to create new ways of invention, and it's going to really drive humanity forward. I was in the real estate business. These buildings, these are big, beautiful buildings. They're going to employ a lot of people. How do you personally grapple with the pace of it all? It does feel like it's going very fast. I certainly think if I could like transport myself back 3 years ago, it would seem like unimaginable progress. This is amazing, explosive growth of intelligence that's coming in our decade. Everything will change. When Stargate was first announced, there was a lot of skepticism. A lot of people thought it's just too big to be true. So this is your very first look. Falando que não ia dar certo. Hello. Hey, Emily. Thank you so much for having A ludicrous rush? Well, because Stargate is... E afinal de contas, por que o Donald Trump fez isso em janeiro, logo nos primeiros momentos após ele assumir a presidência dos Estados Unidos? Anunciou esse projeto Stargate. A explicação para isso eu venho falando há algum tempo. Nós estamos vivendo uma corrida, a principal, maior corrida da história humana hoje, que é a corrida pela AGI, ou seja, pela inteligência artificial geral. Ludicrous rush? E esse projeto é Well, sobre because isso. Stargate is part of a much larger AI race. Companies like Microsoft, Meta, Google, Amazon, and xAI are all building AI data centers of their own at sites across the US and beyond. Each company wants to have the most capable AI being used by the most people, and they've committed tens of billions of dollars to make it happen. There's no reason we won't scale up our computing 100,000 times in a few years. I'm good for my 80 billion. I'm going to spend $80 billion building out Azure. The downside of being behind is that you're out of position for like the most important technology for the next 10 to 15 years. But beyond just making better AI, many tech leaders want to be the first to create AGI, artificial general intelligence, a super smart agent that can think and learn just like a human, if not better. Large language models like ChatGPT have gotten more capable as the technology's evolved, so the hope is that adding an astronomical amount of compute will make them even more capable. Take me back to the beginning before Stargate. What did you start seeing that made you realize we need more compute, more power, more connectivity, that you were hitting a limit and needed to scale? We used to think a lot about the compute we would need to train the models, and what we didn't used to think about as much as how much people were going to use these models. I mean, we did think about it. It just turned out people want to use the models much more than we imagined. And a couple of years ago, maybe after launching GPT-4 in ChatGPT, it really started to hit like, oh man. Ponto aqui que depois eu vou falar mais pro final do vídeo, mas ele fala alguns anos atrás, o GPT-4 foi lançado há um ano. This has like gone from a lot of compute to like the biggest infrastructure project in history. And out of that emerged Stargate. Why call it Stargate? It began as a code name, and sometimes code names stick. But it means something, right? The design of one of the very early layouts of a data center looked a little bit like Stargate from the show. How did you get to talking with Masayoshi Son and Larry Ellison, and how did you all come together? I did 2 kind of long trips around the world, and a lot of it was to talk to developers and governments, but a lot of it was also to just really try to like get my head around the supply chain. On one of those trips, I met with Masa, and we got to speaking about, you know, what it would take to do compute at this kind of scale. Hi, Masa. It's so nice to see you. Hello. Hey, Emily. Thank you so much for having us. Welcome to Abilene. It's so awesome to be here. Yeah. It's all happening. I know. How many people are on this site? Today we have about 2,200 people on site. The guy at the heart of the Stargate build in Abilene is Chase Lockmiller. He's the founder of Crusoe, the little-known data center startup overseeing this massive project.
E o atual responsável pela construção, pelo desenvolvimento do projeto Stargate, esse projeto multibilionário, é Chase Lockmiller, fundador de uma pequena startup de data centers, mas que tem um histórico bem interessante no seu passado. Olha só. Of the so-called Seven Summits, the tallest mountain on each continent, and worked in... Ele escalou várias montanhas e, inclusive, em uma delas ele levou uma bandeira dos Estados Unidos, que parece uma bandeira dos Estados Unidos, com o símbolo do Bitcoin. And worked in physics and finance. Tell me about your journey before Crusoe. You grew up in Denver. You started out using AI as a trader on Wall Street. Yeah, we were big early adopters of deep learning, using these multi-layer neural networks to predict returns for certain securities. We found them to be fairly effective. I had high conviction that AI was going to transform everything. It sort of always felt like this. Interessante que, olha só, ele fala que eles usavam inteligência artificial já há muitos anos atrás, alguns anos atrás, antes dele criar a startup, então isso é alguns anos atrás, no mercado financeiro, para prever os movimentos, inclusive os valores dos títulos e outras coisas. Felt like this meta science. Lockmiller eventually left finance to get into crypto. Not in the get-rich-quick hyping meme coins way, but in the hundreds of computers solving math problems way. His idea was to build Bitcoin mining operations near oil rigs, taking advantage of a quirk in the oil drilling process. When an oil company drills for oil, one of the associated byproducts of that is natural gas. And when they don't have access to a pipeline, all of this associated gas is just being burned off on site. And so we had this concept that instead of trying to bring that gas to a market where you can sell it, we could bring a market to the gas. We could build these mobile and modular data centers and bring them directly to the wellhead, and then use that power to power the data center. It was a good idea, with unfortunate timing. The crypto market crashed. You then went from Bitcoin mining to AI. It almost sounds like going from one hype cycle to another. Yeah, it may seem like that from the outside, but I'll say that from very early on, we had planned to build an AI infrastructure business. So what do Bitcoin mining and AI... Então ele teve um projeto ali de mineração de Bitcoin que não deu muito certo. E depois disso ele passou a construir então infraestrutura, data centers para inteligência artificial. Bitcoin mining and AI data centers have in common? Number one, they both consume a tremendous amount of energy. Number two, they're both more location agnostic than traditional data centers. Northern Virginia is largely perceived to be sort of the center of the world for data centers today. That's data center 1.0, right? That's data center 1.0. Virginia's Data Center Alley is where the first generation of cloud computing was built, close to the government agencies that created the original internet. Those data centers are full of CPUs. Um outro ponto interessante que essa reportagem traz é justamente esse dado que a maioria das pessoas não faz nem ideia. Mas a internet, como nós conhecemos, foi criada pelos governos e inclusive um dos principais ou primeiros data centers, como eles chamam ali, data center 1.0, está ali no norte da Virgínia, pertinho de Nova York, enfim, o centro, né, da tecnologia. E o que eles estão tentando fazer agora com o projeto Stargate é justamente isso, ter o primeiro, o maior data center de inteligência artificial no mundo. Stargate, on the other hand, is part of a new era of data centers full of GPUs, the special advanced chips needed to power AI and do lots of tasks at once. So this is the inside of a data center? This is the inside of a data center under construction. Olha só o tamanho que é cada hangar que eles estão fazendo. They're going to be... Very active construction. It is a very active construction site. So you can take them through one of these. Okay, and then here's the hallway. Okay. People look like they were working very hard and fast. People never love when I show up for data center visits. No. Why? It's not my area of expertise, and yet I have opinions. And so people are like, okay, leave us alone. So we are going to go to one of the GPU data halls where there will be a very large cluster of Blackwell GPUs. Blackwell is the newest AI-optimized chip from NVIDIA. Once the 8 buildings of Project Ludicrous are complete, each of them will hold up to 50,000 chips to be installed by Stargate partner Oracle. Nossa. Wow. This is where the GPUs will go. This is where the GPUs are going. I've been waiting for this. This is where the AI factory will be. All right. This is what an AI factory looks like. And it truly is like a factory, but the difference is the end product that gets manufactured here is intelligence. And the sooner this AI factory starts up, the better for OpenAI.
In March, the company rolled out a new and improved... Nós vamos falar do que aconteceu aí há poucos dias atrás, quando rolou aquela febre, todo mundo gerando imagens com o estilo Ghibli, né? E isso impactou ali, de modo geral, na capacidade dos servidores da OpenAI. Então eles ficavam ali lentos, demoravam horas para produzir as imagens, enfim. Isso aí, acho que a maioria das pessoas que testaram ali, usaram, viram que isso aconteceu. E aqui nós temos uma ideia, né, de como é gigante esse projeto. Olha só, cada hangar desses aqui tem várias peças, inclusive, né, mas a peça principal, que ficarão ali as placas, são 8 hangares que já tem aqui, e ainda vão construir mais vários aqui, né, mais pelo menos aqui, mais 12, tem mais espaço para mais aqui. Então, esse projeto vai ser gigantesco. You tweeted that the GPUs were melting. Yeah, I didn't realize people were going to take that literally. Ele falou que as GPUs da OpenAI estavam derretendo, né, quando aconteceu o negócio do Ghibli. E aí eles falam um pouco sobre energia. E aqui é um ponto bem interessante porque me lembra na época em que as pessoas falavam sobre o Bitcoin, questionavam a questão do Bitcoin usar muita energia. E hoje a inteligência artificial usa muito mais energia do que o Bitcoin ou de qualquer outra coisa no mundo. And a limiting factor in the growth of AI. Sam Altman's been hunting for more compute for a while now, and it seems like energy is a big constraint. Can you explain that? Like, what are the limits? Let me sort of put this in perspective for you. If you look at a data center 20 years ago, an individual rack in the data center would typically be budgeted to consume between like 2 and 4 kilowatts. Today, with the latest and greatest configuration from NVIDIA, we budget 130 kilowatts per rack. So you're talking about almost 2 orders of magnitude increase. To put it another way, asking ChatGPT a question uses about 10 times as much energy as a Google search. It is a complete transformation in terms of the amount of infrastructure required to support this workload. And so that has become the major bottleneck. A maior dificuldade justamente é gerar energia suficiente para poder abastecer todo esse data center gigantesco e a inteligência artificial. Located just anywhere. You need a location with lots of available power. And West Texas happens to fit the bill. Por isso que we came to Abilene, honestly, because it's a community that's very rich in low cost and clean energy. A lot of wind development has happened in and around the Abilene region, and what they lack is actually demand for power. That created a massive opportunity for AI, which is so hungry for power in this moment. Em teoria. This is the first 200 megawatt substation. Right over here, there's going to be developed an incremental 1 gigawatt substation. So the total power capacity for the site will be a total of 1.2 gigawatts. All right, so we're talking bigger than a gigawatt. Bigger than a gigawatt, yeah. Everybody seems to want a gigawatt or more these days. If that sounds like a lot, well, it is. Enough to power about 750,000 homes, 2,600 Tesla Model 3s, or 100 million LED light bulbs. There's a funny Back to the Future quote where he says 1.21 gigawatts. Só para esse projeto, né? Só para aquele projeto ali. And because it's 1.2 gigawatts, it's kind of funny. As more and more AI data centers come online in the next few years, they'll add many gigawatts of demand to an already overstressed grid. According to one estimate, data centers could consume more than 8% of America's electricity by 2035. And while the International Energy Agency predicts renewables will meet about half that demand, the rest will mostly come from coal and gas. Crusoe is even building its own gas power plant on site as a backup. Olha só, eles estão construindo inclusive backup ali, né, uma reserva, um gerador de energia a gás, né, para ser uma reserva. E inclusive nessa semana o Donald Trump assinou um novo decreto, uma ordem executiva, incentivando a exploração de energia nuclear, o que muito se alia à construção dessas mega fábricas de inteligência artificial que estão começando pelo projeto Stargate. Every major tech company has this net zero pledge by 2030. Are our AI ambitions running directly counter to our climate goals? It's complicated. E aí que tá, né? Os caras falam em as pessoas deixarem de comer carne, algo que durante toda a história humana o ser humano comeu carne. Ele vai deixar de comer carne para ajudar o meio ambiente, para não emitir CO2, né? Em teoria isso salvaria o planeta. Mas aí ao mesmo tempo nós temos ideias e projetos como esse, de uma mega construção, uma mega fábrica que vai consumir horrores de energia, que vai forçar inclusive a usar outros tipos de energia não limpas, né? E que vai consumir horrores de água. Né? My personal perspective is, none of those pledges are going to be met by 2030.
And there's ways of kind of fudging it where like, you're buying a bunch of RECs or offsets, but the actual energy that's being used, there's no way it's going to get to 100% carbon-free power production to power all of the AI infrastructure that's being developed. It's just like fundamentally not possible. So the tech companies are lying or fudging it. That's a good question. You're good. No, look, I mean, I think a lot of these goals were ambitious, and a lot of the goals predated the demand that people were experiencing from AI infrastructure. So I think AI has actually kind of changed their path. Now, the optimist in me says that while it may get worse before it gets better, there is light at the end of the tunnel. And I think the fact that AI is a massive tool for invention, it's actually going to accelerate the development of a lot of new technologies. The fact that we're building a lot of new infrastructure that requires a lot of energy actually provides this massive opportunity for AI to be one of the early adopters of new energy solutions. Eles estão basicamente apostando que a inteligência artificial, que ao criar essa AGI, essa super inteligência artificial, ela vai resolver os outros problemas. E aí vem a questão dos reatores nucleares, né? Que muito provavelmente os Estados Unidos vai começar a utilizar. AI has a massive demand for energy, puts it in a position to actually intentionally decide what does the energy infrastructure look like that's going to power it. For now, the sizes keep getting bigger. Yeah. And bigger. Is there a chance we're overbuilding? Do we need all this? God, every single day somebody has a different take, right? Every single day, like we saw with DeepSeek, right? That, wait a second, do we really need all of this infrastructure? For those not obsessively following every twist and turn in the AI race, DeepSeek is a Chinese company whose own AI model went viral in January. Their AI performed at a similar level to leading US models, but used far fewer computing resources. This raised the question, are Stargate-scale mega projects really necessary? DeepSeek appears to have found a more efficient way to power AI. Was that a moment of rethink for you? And are you doing anything differently now? I think the DeepSeek team is very talented and did a lot of good things. I don't think they figured out something like way more efficient than what we figured out. But do you think there is a more efficient way to power AI? I'm sure. We have made incredible efficiency strides year over year, and I'm sure we'll keep doing that in the future. So if that's the case, why are you building all this? If we had an AI that we could offer at 1/10 of the price of current AI, I think people would use it 20 times as much. And we would still need twice as much compute to satisfy the then current demand. Some companies seem less sure. Microsoft, for example, announced that it was pausing or canceling several data center builds in the US and abroad. A lot of folks worry that we aren't that far from seeing some kind of pullback, some kind of wall. It's kind of like how all the big tech companies were hiring every single person they could in 2020, 2021. Then at one point, they started firing people. And I think we're at this point where every time a lease gets canceled for a data center, people wonder, oh, did we hit this moment? Do we really need all of this infrastructure? Is there really a payoff in the end? Are folks going to use these tools enough that it's going to pay for all of this build out? How confident are you that OpenAI is going to be a financially sustainable and profitable enough company to justify all of this investment? It's looking like we're doing really well. I mean, like we are definitely doing something unprecedented. It seems like I feel confident in the bet. Essa resposta dele foi totalmente sem sentido e deixa muito claro que, talvez, como a pergunta dela foi, né, será que a OpenAI vai ser uma empresa lucrativa? Eu acho que a pergunta deveria ser, será que o objetivo da OpenAI é ser uma empresa lucrativa? Por que o governo está fazendo esse investimento junto com empresas e etc? E o Donald Trump fazendo todo esse esforço para captar recursos e investimentos para a OpenAI? Será que realmente o objetivo é construir uma empresa lucrativa? Desenvolver essa tecnologia? Para quê? E aí nós entramos no ponto de qual é o objetivo afinal do projeto Stargate. E por que eles adotaram esse nome, um nome já antigo e polêmico, relacionado a coisas que, enfim, talvez as pessoas não gostariam de associar ao OpenAI, mas talvez esteja diretamente associado. Na internet existem alguns documentários sobre o chamado projeto Stargate, esse projeto secreto da CIA que foi depois revelado, enfim, os documentos relacionados ao projeto foram desclassificados, o que tornou eles públicos e as pessoas puderam analisar, enfim, o que era feito, testes e umas coisas bem estranhas que eram feitas dentro desse projeto da CIA. Os da CIA que vão te chocar. Até recentemente, a CIA acreditava em habilidades psíquicas e achava que poderiam beneficiar o governo.
Segundo a inteligência da CIA, eles pensavam que os russos também acreditavam nisso. De fato, entre 1969 e 1971, a CIA temia que a União Soviética... Começou mais ou menos em 60, 70 esse projeto, durante a Guerra Fria, e justamente porque havia ali uma certa desconfiança do governo americano em relação ao governo russo, se eles estavam usando inteligência, algum outro tipo de inteligência. Psíquicos para coletar informações. Evidências indicavam que os soviéticos investiram 60 milhões de rublos em 1970, aumentando para 300 milhões 5 anos depois. Alarmada, a CIA concluiu que o projeto teve sucesso para justificar esse gasto adicional. Sem falar no grande número de técnicos e cientistas supostamente envolvidos. A CIA decidiu que, para a segurança futura do país, também precisava investigar poderes... Olha só, um dos objetivos do projeto era justamente explorar, investigar e estudar poderes psíquicos. Esse era um dos objetivos do projeto Stargate. Assim, a CIA criou programas para estudar a visão remota. Desenvolver visão remota, ou seja, a pessoa, enfim, tipo uma telecinese, sei lá, o cara vê um negócio à distância. A habilidade de perceber o que está oculto, distante ou no passado. Em outras palavras, algo compreendido só com a mente, sem usar visão, audição, tato, paladar ou olfato, e sem receber informações de pessoas, dispositivos ou lógica simples. Segundo documentos desclassificados, a CIA acreditava que todos tinham essa habilidade como autopreservação. Embora subdesenvolvida na população, poderia ser aprimorada e usada com o treinamento adequado. O uso da visão remota pelo governo dos Gemelver tinha 3 vantagens. Exigia pouca ação do observador, tinha custos mínimos, e pelo que a CIA sabia, não podia ser impedido ou bloqueado. Esse conceito foi explorado pela primeira vez em 1900... Cara, isso foi pesquisado na Universidade de Stanford em 72, inclusive, né? No Instituto de Pesquisa Stanford, na Califórnia, sob o programa Scanate. Começou com alguns indivíduos... Começou com algumas pessoas e depois que o governo descobriu que eles estavam investigando isso na universidade, eles foram cooptados para o projeto Stargate. Incluindo Ingo Swann, um artista de Nova York e cientologista. Na verdade, muitos dos outros participantes do estudo também eram cientologistas. Os treinandos precisavam ter 65% de precisão psíquica e diziam superar esse mínimo durante o treinamento. Em outras palavras, as coisas pareciam bem promissoras. A CIA também contatou Uri Geller, famoso na TV por Aquele cara Uri Geller que entortava a colher, garfo. Supostamente entortar colheres com a mente. Eles testaram as habilidades de Geller em 1973. Olha só, testaram o cara dentro do projeto Stargate. Colocaram ele numa sala fechada. Para isso, a CIA o colocou numa sala isolada de visão, som e eletricidade. Então escolheram uma palavra aleatória, ilustraram seu significado e colaram fora da sala de Geller. Para fusível, desenharam um foguete. Geller esboçou um tambor, ou objeto cilíndrico que faz som. Para a palavra cacho, os experimentadores desenharam 24 uvas. O mesmo ocorreu com Geller, 24 deles exatamente. Porém, quando um cientista desenhou um coelho, Geller não conseguiu replicar nada parecido. Não foi seu único fracasso. Embora o teste inicial convencesse a CIA, outros depois o chamaram de fraude. Surgiram projetos aplicando essa suposta habilidade em segurança nacional, como o programa Gondola Wish de 1977. O objetivo declarado do programa era treinar pessoal para coletar inteligência sensível usando habilidades psíquicas, e assim identificar ameaças, fraquezas e métodos de defesa. Quando se tornou operacional no ano seguinte, foi nomeado Projeto Grill Flame, e sua pesquisa foi conduzida em Fort Meade, no estado de Maryland. Eventualmente, o jornalista Jack Anderson obteve informações sobre esses experimentos psíquicos da CIA e escreveu sobre eles em abril de 1984. No mesmo ano, o Conselho Nacional de Pesquisa da Academia Nacional de Ciências deu sua opinião e não foi nada favorável. Como esperado, o financiamento do exército foi cortado. Contudo... Naquela época ali, o projeto não ficou... Um repórter ele começou a investigar, falou do projeto e acabaram cortando os fundos desse projeto. Isso não impediu os experimentos, que foram renomeados e transferidos para outro lugar. Em 1991, o programa mais recente recebeu o codinome Stargate. Stargate e sua pesquisa de apoio custaram aos EQI 20 milhões de dólares e incluíram 40 funcionários, sendo 20... E enfim, aí eles anunciaram de fato o projeto Stargate, com um investimento multimilionário já para a época, 91. Eles trabalharam em Fort Meade por anos, consultados por agências do governo conforme necessário. O Stargate alegou ter sucessos incríveis, ou 8 martinis, após os quais os envolvidos bebiam 8 drinks para se acalmar. Um visualizador remoto localizou onde um bombardeiro soviético caiu na África, errando o alvo por apenas alguns quilômetros. Outro previu um submarino soviético com 20 tubos de mísseis em 100 dias. 2 foram vistos 120 dias depois, um como descrito. Cara, esse projeto Stargate parece coisa de filme, cara, parece coisa de série, coisa que a gente já viu em seriados, em filmes, inclusive, que é a CIA, ou, enfim, essas agências secretas terem pessoas que têm habilidades ali especiais que conseguem descobrir as coisas. Sobre químicos líbios, um vidente previu um navio Pátua, ou Pótua, indo de Trípoli à Líbia com a carga. Um navio chamado Batato navegou nessa rota. Contudo, nunca se determinou o que exatamente ele transportava. Médiums supostamente ajudaram a identificar túneis e estruturas subterrâneas no Iraque também. Houve até rumores de que indicavam o paradeiro de Saddam Hussein no Iraque, mas isso nunca foi comprovado definitivamente. Porém, apesar desses sucessos, houve também muitos fracassos retumbantes. Que loucura, cara. E... inclusive, esse projeto Stargate, dentro do projeto Stargate, uma das coisas que eles supostamente descobriram, encontraram, foi a localização da Arca da Aliança. Não precisamente a localização, mas conseguiram, através dessa visão remota, enfim,
ver a Arca da Aliança, onde ela estava, o lugar onde ela estava, e que tinha alguns seres protegendo, inclusive tiveram algumas reportagens sobre isso. E se tu tá aí assistindo agora e falando assim, cara, que besteira, isso aí não existe, tem pessoas que são testemunhas disso, inclusive. Algumas delas estiveram no podcast do Shaw Ryan, como a Angela Ford, que trabalhou no projeto como uma remote viewer, né, durante a Guerra Fria. It just opens up the door. E ela conta como foi essa experiência. Could you describe the chakras? Well, I guess there's these points on your body, like your hands. I think there's one in the stomach area. It's called the solar plex. And then you have the kundalini, which is your spine. It comes up like a snake. And then you have the third eye. And you have your feet. And a lot of times when people become very sensitive or psychic, these points, they kind of... they open up. It's sort of like we have an aura, and so it's sort of like as you become more aware or as you become more psychic, you're opening yourself up more to these energies, and so you become more sensitive. And it's a process. It's a process. Interesting. So you become more in tune with the environment. Become more in tune. Wow. And it's a process. I think it took me about 9 months to go through a process. What do you think deja vu is? The remembering of a tem até past filme disso life. aí. Do you think it's the remembering of a past life? Yeah, if it happened before, either you were at that place. I felt like I had that with a couple of my animals. Ryan já tá meio... Why do you think that? Why do I think what? Why do you think that we travel with a karma group? Because it just makes, because we have things to work out with them, I guess. Who would be in that karma group? Friends, relatives, friends, people that you meet all through your life. Everybody that you know. Everybody everybody in your sphere of... You would know. I think it was explained to me like, you've got 1 million people will leave this earth and then 1 million people will come down to replace the 1 million people that left. Do we immediately come back? I don't know. I don't know. I don't think so. I think you kind of have to wait for your karma group to figure out, if you come back this time, are you going to be my mother or my sister or my father? Or... Well, let me look something up. Why do you think that we come back? What have you experienced that makes you believe probably that? To get better into whatever errors we have, try to replace them. There's a reason why we come back. Do we need to learn more love? Do we need to learn more patience? Because I hate to be wrong. I mean, I'm very happy when I'm right. Because you're not Have you had any you don't always get it. experiences that solidify your beliefs? Not really. I mean, I can't, I don't have any scientific evidence. I did have one woman put me through a past life. And I don't know if it's true. It was sort of like a hypnotic state where you kind of go and visualize a past life. And I think I was in Nova Scotia growing wheat. I remember that. But I remember also there was a religion there that was very strict. I can remember in whatever, under that session, I remembered belonging to an organized religion that was very strict. And so when I came out of that, I probably figured, well, the Catholic religion that I grew up with probably that energy was probably coming from that energy from that past life. And so somehow maybe I cleared myself of it in this life. Have you tried to look into religion at all? Such as the crucifixion?
Do you have? To locate some kids that may have Do you been not want to hidden talk about that? Yeah. That was hard. That was hard. I was able to Okay. give some locations, but I don't know if but I never had any feedback. Do you want to talk about, you had mentioned you had had a UFO experience. Yeah, when I was 13 years old, this was another thing too that had happened to me. Então aí ela contou 2 pontos, né, dois projetos que ela trabalhou, enfim, 2 investigações que ela trabalhou, uma para encontrar aquele cara ali que era um narco, né? E também cita que ajudou ali em investigações para encontrar crianças. Essa entrevista aqui, ela é só um corte aqui, nós estamos assistindo, né, porque ela é bem longa. E no podcast do Sean Ryan existem outras entrevistas que ele fez com mais pessoas relacionadas a esse projeto Stargate, que fica aí de sugestão caso tu queira explorar ainda mais esse tema. E talvez até tu pense, mas esse projeto não faz sentido, isso não pode ter existido, não pode ser certo, enfim. Pelo que ela citou ali que ela fazia, enfim, eu até acredito que isso é muito espiritual e não tão bom quanto ela imagina que seja, um demoníaco, é claro, entendendo mais a questão espiritual hoje, mas isso não exclui a possibilidade de que de fato tenha acontecido, de que o projeto realmente seja real, inclusive existem os documentos da CIA sobre ele, e que as pessoas tenham sido utilizadas aí para fazer esses exercícios psíquicos, mentais, enfim, para investigar e para localizar pessoas e outras coisas. E aí vem a pergunta, por que usar esse nome, Projeto Stargate, um projeto antigo da CIA, para um projeto novo com inteligência artificial que vai criar a maior inteligência artificial do mundo, inclusive a mais poderosa, que vai ser capaz, inclusive, de prever o futuro, como eles querem, curar todas as doenças, né, criar vacinas super rápidas para resolver os problemas, resolver, inclusive, o problema da questão ambiental que ele citou ali na construção do projeto. Eles estão ignorando toda a questão ambiental para construir o projeto para a IA ser capaz de resolver o problema. E tudo isso me faz chegar a uma reflexão, porque a maioria das pessoas está vendo tudo isso agora e tá pensando, poxa vida, cara, quanta coisa tá sendo divulgada sobre isso. Mas nessa semana o Google anunciou uma nova tecnologia, uma nova inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial deles, que é a chamada Veo 3, e ela é capaz de produzir vídeos ultra reais. Então eu vou mostrar para vocês aqui, essa inteligência artificial tá viralizando em todos os lugares, justamente porque as pessoas conseguem criar vídeos muito bons, com um prompt simples. A while back with a dragon. Let me find some examples right here. So I actually created a dragon with a short script and generated that, and that was pretty simple and easy to do. You know, for example, you can give them like a one-liner to say. The only thing is it's going to be a very short ad, right? So it's only going to be like 8 seconds unless you stitch multiple versions together. But yeah, it's going to be maximum like 8 seconds long. I've actually, I think... Dá um prompt só, a inteligência artificial faz o personagem, faz o fundo, faz tudo, faz os sons. E aí, algumas pessoas já usaram essa inteligência artificial para fazer reportagens sobre notícias reais. Então aqui nós temos o caso da reportagem que foi criada para falar sobre uma coisa real, que é que o governo americano anunciou que vai parar de construir as moedinhas de centavo, essas de $1 centavo, porque já não vale mais a pena, enfim. Em notícias de última hora, os EQA vão parar de produzir centavos até 2026. Vamos ouvir o que as pessoas acham disso. Sim, é isso mesmo. Parece que custa mais fazer um centavo do que ele vale. Não dá para acreditar que estamos fazendo isso. Olha só, cara. O que será que... Olha só o detalhe na camiseta do cara. Para quem não tá entendendo, todos esses vídeos aqui foram criados com a inteligência artificial, com essa Google Veo 3. São ultra realistas, cara. Muito real, muito bom a qualidade. Olha só, a camiseta do cara tá molhada aqui, velho. Olha o detalhe, velho. A camiseta do cara tá molhada aqui, na mão dele tem pingo de água. Pensaria? O cabelo molhado, olha só. É assim que as coisas são. Por que fariam isso? Eu até gosto do centavo. Devíamos modernizar a produção de centavos, todos os sons, não até acabar o som da com chuva eles. no fundo. Se eu ganhasse um centavo cada vez que dizem isso, estaria rico. Uma piada muito famosa, inclusive. Né? E é isso, pessoal. Voltem as duas para saber sobre o níquel agora. Nesse aqui, no caso, a gente tem a inteligência artificial sendo usada para fazer uma reportagem com personagens de IA, né, mas sobre alguma coisa real. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que fizeram já com notícias não reais. Olha só isso aqui. Altos funcionários confirmam. Este vídeo é 100% gerado por IA.
Isso aqui são vídeos 100% gerados pela nova inteligência artificial. Notícia de última hora. São muito confirmado. Todo fast food é, na verdade, gerado por IA. Aí tu imagina, cara. Imagina as pessoas começarem a divulgar na internet, digamos que uma reportagem, né, falando, olha só, todos os fast foods são criados por inteligência artificial. Tristes com a notícia. Todos seremos demitidos e substituídos por IA. Isso é realmente 100% gerado por IA. Notícia de última hora. Confirmado. 90% da música lançada em 2025 será gerada por IA. Já se perguntou por que vemos só um lado da Lua? Alguns acham que é porque é gerada por IA. Notícia de última hora. Confirmação. O Sol é, na verdade, gerado por IA. Quando percebeu que éramos todos gerados por IA, ficou óbvio quando tentei mudar o prompt e fui preso por isso. Um prompt burger duplo com batata frita de queijo IA, por favor? Será só isso para o senhor hoje? Adicione um prompt taco extra, por favor. E os vídeos usando essa inteligência artificial, é claro, evoluíram para outros assuntos, né? Não só relacionados a notícias. Então pessoas estão criando vídeos com essa inteligência artificial, questionando de certa forma até mesmo a nossa realidade, cara. Olha aqui isso aqui. Não, nem somos reais. Estamos aqui porque alguém digitou algo num PC em outro universo. Somos só prompts. Vocês são prompts. É tudo que serão. Somos mais que prompts. Então prove. Não somos só prompts. Somos pessoas. Mas não prompts. Senhora, não posso pagar. O quê? Por quê? Você não é real. É tudo um prompt de IA. Por que chora? Nem somos reais. Alguém digitou algo num PC em outro universo. E aqui estamos. Quando diremos que são prompts? Nunca. Se soubessem, nos caçariam. Que prompt de IA, maluco? O que é isso? Por que existimos? O prompt disse que sim. Somos reais ou IA? E esses vídeos do Google View já estão tomando a internet e fazendo muitas pessoas questionarem, inclusive, o futuro. Porque, afinal, se hoje as pessoas duvidam de algumas coisas e caem em golpes que já são claramente golpes, que já são amplamente divulgados como golpes, imagina o que vai acontecer com as pessoas que começarem a ver esses vídeos super reais, com a qualidade excelente, com texto, com tudo. Outros vídeos questionando a realidade, imagina um vídeo aparecendo alguma coisa, um alienígena em outro lugar, enfim, várias coisas surgindo. Como que as pessoas vão conseguir entender isso aí? E para levantar o meu último questionamento sobre todo esse tema de inteligência artificial que nós estamos vivendo hoje, e que inclusive eu citei lá no começo sobre o Sam Altman falar que o GPT-4 já estava disponível há alguns anos, é o fato de que a gente vê essas inteligências artificiais agora e fala assim, beleza, né? Estão disponibilizando, eles acabaram de lançar isso, né? Estão disponibilizando para todo mundo. Mas a gente sabe que esse tipo de tecnologia ultra avançado nunca seria disponibilizado primeiro para as pessoas. Ou seja, quanto tempo já essas empresas já conseguiram desenvolver inteligências artificiais com essa capacidade que nós estamos vendo agora e utilizavam isso de forma secreta ou utilizavam ou vendiam esses serviços, essas inteligências para governos e outras agências. Se em 70 os caras estavam investigando, né, e fazendo um projeto sobre telecinese, sobre capacidade psíquica, imagina depois dos anos 90 que a internet surgiu e como esses caras começaram a explorar toda essa questão da inteligência artificial e nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Imagina a quantidade de material que pode ter sido produzido usando esse Veo 3 antes mesmo dele ser anunciado para as pessoas. A maioria das pessoas nunca vai se fazer esse questionamento, mas eu acho que esse é a grande pergunta. O que foi feito até hoje que nós nem sabemos usando essa tecnologia? E se hoje eles liberam isso, o que já não existe? E se existe algo mais avançado do que isso hoje, o que vai acontecer daqui a 5 anos, cara? Eu quero ver tuas opiniões aqui nos comentários, curte esse vídeo mais uma vez, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam também pensar sobre isso.